Bora lá, meninas. Bora. Primeiramente, boa noite aí, pessoal, para todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje a nossa abertura vai ser com a Cris, né, Cris? Vou tentar. Querias me ter avisado. Ora bem, mas consegues aqui partilhar para me Só ajudarem? fala aí com a gente. Pois, mas eu tenho que olhar para a figurinha. Olhar. Tá bom. Então, já está? Ok. Então, nós somos uma comunidade, não é? Que estamos, não é, para partilharmos as nossas experiências, não é? Na área da agilidade. Então, o que nós gostamos de promover, a nossa cultura, é que nós estamos aqui para. Se calhar eu vou partilhar aqui a imagem, não? Ou partilha tu, Raquel, se é mais fácil. Tá vendo? Exatamente. Sim, sim. Estes são aqui alguns do o que é que nós somos, não é? E o que é que nós não somos, os nossos valores. Então, o que nós, não é, propomos aqui é, não é? Se joga, não é? Estamos aqui todos para aprender uns com os outros. São experiências, troca de experiências. Aqui nós não somos donas da verdade, não é? Então, vamos tentar praticar aquilo que acreditamos. A experimentação, é mesmo isso. E no caminho, não é? Vamos, walk the talk, não é? Vamos também aprendendo uns com os outros. Estamos aqui também para ajudar, no fundo, na questão, todas as pessoas que estão a tentar entrar ou a fazer transição de carreira, acho que pode ser uma experiência, não é? Aqui a nossa troca de experiências, pessoas que têm mais experiências, outras menos, não fazemos aqui, não é, nenhuma restrição das pessoas que fazem parte podem fazer parte desta comunidade. O que é que nós não somos, não é? Não promovemos aqui a questão do preconceito, não estamos aqui, não é? Isto é uma comunidade sem qualquer tipo de fins lucrativos, não é? Tudo o que fazemos aqui é para bem, no fundo, para esta comunidade, para o nosso consumo próprio e também das pessoas que estão interessadas no termos. Não somos, não é, remunerados e isto não se trata de uma moda. E já referi anteriormente, mas volto a referir, nós não somos aqui, não há aqui ninguém que é dono da verdade, estamos aqui para partilhar experiências e para nos ajudarmos uns aos outros. Isso aí. E hoje a gente tem aqui a Jana para compartilhar com nós os conhecimentos dela sobre CNV, que é comunicação não violenta. Então, sejam muito bem-vindas e obrigada, Jana, por partilhar aí com a gente teus conhecimentos. Eu que agradeço aí pelo convite e pelo espaço aqui para essa troca. Boa noite, pessoal. É um prazer grandíssimo estar aqui com vocês. Eu não sou uma pessoa com mega experiência em CNV, mas estou aqui para compartilhar o que eu sei. Então, bora lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Estou apanhando aqui, peraí. Achei. Aqui. Vou pedir para que, se vocês tiverem dúvida ou qualquer momento vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem só desmutar o microfone e perguntar sem problema nenhum, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela já? Não, ainda não, Jana. Ainda não. Pedi para eu conceder acesso à gravação da tela no navegador. Não estou conseguindo compartilhar a tela. Deixa eu ver isso aqui, então. Peraí. É isso? Já estamos a ver.
Ah, agora foi. Beleza. Desculpa, o Zoom não é minha ferramenta padrão. Apanhei aqui um pouquinho, mas bora lá. Bom, eu trouxe aqui o papo sobre CNV, não é evitar desconfortos e ser bonzinho. Então, vou tentar traçar um fio um pouco maior aqui sobre esse tema para vocês, tá bom? Então, bora lá. Então, antes de tudo, deixa eu só me apresentar. Eu sou Jana Baliotti. Essa aqui é minha família, o Oriol, meu marido, a Plotka, nossa doguinha, a Laia, nossa gatinha. Sou brasileira, estou aqui na Espanha já fazem 9 meses, quase um bebê nascendo. Trabalho com agilidade um pouco mais de 4 anos. Sou vegetariana, então se quiserem trocarem receitinhas, estou aberta. Sou praticante de yoga e meditação, gosto muito. Também gosto muito de hiking, né? Fazer trilhas em montanhas, adoro. E amo dançar. Salsa é um dos estilos, mas amo dançar vários outros estilos, principalmente no Brasil tinha o forró. Então, é algo que eu gosto bastante. Bom, deixa eu trazer aqui. Beleza. Por que eu coloquei o tema de que CNV não é evitar desconfortos e ser bonzinho? De acordo com o Marshall Rosenberg, que é o criador do método CNV, todos nós a gente tem necessidade que nem sempre expressamos com palavras, ou se a gente acaba falando, talvez nem sempre a gente é bem compreendido, tá? Então, aqui a gente traz, podemos comunicar exatamente tudo o que pensamos, o que sentimos e o que necessitamos. Perigoso isso, né? Mas é real, a gente realmente pode. E o processo da CNV, ele se baseia em conseguir que a nossa mensagem não soe como uma exigência, uma análise ou uma crítica, que são os ingredientes principais para que a gente acaba criando uma desconexão com uma outra pessoa, né? Então, eu vou aprofundar um pouco mais esse conceito ali na frente, tá bom? Então, bora lá. O Marshall diz que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, seja ela violência verbal, psicológica ou física. Seja ela violência verbal, psicológica ou física. O que ele quer dizer com isso? Uma vez que a nossa necessidade não é atendida, a gente não encontra alívio para os nossos sentimentos, aquele desconforto que a gente tem. E aí a gente acaba acumulando todas essas frustrações e outros sentimentos e necessidades, né, que não tiveram nem espaço para acolhimento e expressão. Ou até mesmo nem foram compreendidos por nós mesmos, né? E isso fica retido dentro da gente. E uma hora isso emerge de uma só vez e acaba sendo perigoso. Pode vir de forma de fúria, raiva ou até desenvolver ansiedade e depressão. Então, num contexto geral, sobre essa tal que hoje eu vou trazer para vocês, parte conceitual do método do CNV. Como o CNV é uma ferramenta, eu trouxe as 4 partes do processo, né, de CNV, que são, eu começo guiando as pessoas de modo a estabelecer uma conexão, né, uma qualidade de conexão entre si, atenciosa e respeitosa. E nisso quer dizer através da observação, vou entrar mais em detalhes, sentimentos, necessidades e, por último, aí que eu vou envolver as pessoas na procura por estratégias de resolução do conflito ou confronto, ou a situação em geral, que é o pedido, a estratégia que a gente vai traçar para chegar no resultado que a gente quer. Beleza? Então, vou começar aqui do método do CNV. O propósito do autor em si, lá no livro do CNV, ele se desenvolve a partir do interesse do autor por 2 questões principais. A primeira é o que leva o ser humano a se comportar de forma abusiva e violenta. Então, o foco do estudo dele foi nesse primeiro ponto. E no segundo ponto, como mudar a nossa natureza para a gente permanecer compassivo quando os outros se comportam de forma violenta e exploradora. É meio que um gatilho para a gente, né? É meio que uma reação nossa. Então, ele traz aqui 3 fatores principais que acabam influenciando nossas ações
ou reações. E aí, os 3 fatores principais de que algumas pessoas nas mesmas situações, elas reagiam com compaixão ou com agressividade, que é a linguagem que fomos ensinados a usar, como nos ensinar a pensar e nos comunicarmos, incluindo a falta de autoconhecimento e reconhecer emoções. Não sei se muitos de vocês, ou praticamente a maioria, não existe um estudo, não existe uma aula específica, não foi ensinado especificamente para os nossos pais como se autoconhecer, como conhecer os nossos próprios sentimentos, o porquê que a gente está sentindo aquilo naquele momento, tá? E as estratégias específicas que aprendemos para influenciarmos os outros e a nós mesmos. Tem estudos que falam que em ambientes violentos, a tendência de que as crianças também reajam na escola com atitudes violentas para resolver algum conflito está ligado diretamente, porque é o formato que elas aprenderam, né? A gente acaba tendo esses estímulos dentro de casa e repetindo eles até que a gente consiga realmente reconhecê-los e aí conseguir trabalhar para fazer uma mudança. O Marshall diz que o conflito... Opa, desculpa. Está aparecendo para vocês uma janelinha aqui embaixo, página 12? Sim. Tem um quadradinho pequeno. Que coisa. Deixa eu ver como eu tiro esse. Mas não está atrapalhando. Boa. Boa. O Marshall diz que o conflito ele é inerente às relações, visto que cada um de nós é um ser humano complexo e diverso um do outro. Compartilhamos necessidades humanas universais, e eu vou trazer para vocês uma lista que o Marshall compartilha com a gente de quais são essas necessidades universais do ser humano. E, ao mesmo tempo que a gente prioriza de forma diferente, a gente tem diversas formas, né, de priorizar e atender essas necessidades de acordo com as nossas experiências de vida, nossa cultura, condição social e entre outros aspectos influenciadores. Então, o Marshall fala que a crença de que uma vida feliz é uma vida sem conflitos nos influencia a validar apenas aquilo que a gente reflete nos nossos próprios pensamentos, né? A gente acaba se relacionando com pessoas que pensam como nós, que acaba tendo gostos mais parecidos com o nosso, ou até se você olhar em processos de contratação, geralmente, quando a gente avalia a parte cultural da pessoa que está sendo candidato ali, geralmente a gente busca pessoas com um perfil cultural parecido com o do nosso time. Então, a gente tem uma tendência lá dentro da gente já de evitar conflitos nessa parte. E aí a gente acaba se afastando do que é o diferente, tá? Porque a gente entende que o diferente gera divergência. Então, vamos lá. Começando a primeira parte das 4 partes da nossa parte de comunicação não violenta, que é estabelecer uma conexão um pouco mais humana entre as partes, né? Antes da gente chegar na parte estratégica. Então, ele fala aqui na observação. Observe o que está acontecendo de fato sem julgamentos, análise ou crítica. E aí o Marshall diz, no momento em que qualquer um dos lados se vê criticado, diagnosticado ou intelectualmente interpretado, sua energia se volta para a tentativa de se defender e contra-atacar. Vocês já pegaram algum momento, vocês têm alguma lembrança de algum momento que vocês passaram, que qualquer feedback que vocês deram para alguém, seja na vida pessoal ou seja no trabalho, a primeira reação da pessoa foi se autodefender? Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu fiz aquilo. E isso, a gente pode acabar interpretando que a pessoa se sentiu criticada, se sentiu analisada, se sentiu julgada. E a primeira energia que ela coloca na resposta dela é tentar se defender. E o Marshall diz que tem uma diferença de foco entre obter o que a gente quer e o que todos querem. Então, a partir do momento que a gente tenta dar o feedback para alguém, vamos analisar, será que essa pessoa está reagindo de acordo com o que a gente quer ou a gente conseguiu entender qual que era a necessidade dela e conseguiu realmente trabalhar isso, né? Para que ela não coloque tanta energia em autodefesa e sim entender a situação de fato para que aquilo gere um plano de ação mais efetivo.
E é fato, assim que a pessoa se sentir julgada, analisada ou criticada, eles vão resistir a qualquer coisa que a gente pedir. Porque eles vão sentir que as necessidades deles não estão sendo atendidas, que a gente está preocupado somente com as nossas necessidades. Esse é o entendimento que o Marshall traz para a gente. O próximo o próximo passo aqui da comunicação não violenta é a parte do sentimento. Então, primeiro a gente faz aquela observação da situação de uma forma mais imparcial, mais de fora mesmo, tentando entender que necessidade está acontecendo ali, seja sua ou seja da pessoa. Você pode estar mediando um conflito ou pode estar acontecendo com você. Então, essa observação imparcial serve para essas duas situações também. O próximo passo é o sentimento. Então, identifique o que está sentindo em relação ao que se observa. Então, o que eu sinto e como me sinto quando. É importante não colocar a culpa no outro, porque o sentimento é algo que está acontecendo dentro de você por uma falta de alguma necessidade sua. Então, a culpa não é do outro. É alguma coisa que está faltando dentro de você. E quando a gente está como mediadores de uma situação de conflito, por exemplo, a gente pode tentar ajudá-los a entender qual que é esse sentimento, qual que é essa necessidade que a pessoa está precisando, que ela está sentindo naquele momento, tá? Então, por exemplo, sinto frustração, alegria, incômodo, relutância quando acontece isso, isso e isso. Por exemplo, vocês já tiveram alguma situação de alguma reunião que vocês participaram, que algum dos participantes não estava confortável de ir para aquele caminho que estava decidindo ali o time, teve uma certa relutância, pode ter certeza que alguma coisa dentro dele, alguma necessidade que ele teve, está impedindo está trazendo esse sentimento de relutância e impedindo que a gente consiga convergir todo mundo numa solução em geral. Então, aí a gente consegue, a partir da identificação do sentimento, a gente já consegue ir para o próximo passo. O próximo passo aqui é uma listinha dos sentimentos, quando as minhas necessidades são atendidas e quando elas não são atendidas. Então, se vocês perceberem alguém, ou depois de um one-on-one que vocês tiverem, ou depois de uma reunião, ou depois de um feedback 360, por exemplo, as pessoas saírem alegre, energizadas, confiante, fascinado, realizado, inspirado, orgulhoso ou otimista, pode ter certeza que aquilo está intrinsecamente ligado de que aquela necessidade que ele tinha daquela situação está muito bem resolvida, obrigado. Tá? Mas se não for atendida aquelas necessidades dele, você vai perceber a pessoa irritada, relutante, incomodado, preocupado, sobrecarregado também, desanimado, frustrado e impaciente. Esse aqui são alguns exemplos da listinha que o Márcio compartilhou, mas tem muitos outros aqui. É mais para ter uma direção. Então, bora para as necessidades. Quando a gente já fez aquela observação de uma forma imparcial, um pouco mais de fora, a gente conseguiu enxergar qual que era a necessidade, qual que é o sentimento. E agora, aqui, informe suas necessidades, valores e desejos que estão conectados aos sentimentos que nomeou anteriormente. Tá? O Marshall diz que poucas pessoas são ensinadas a expressar as próprias necessidades. Em vez disso, a gente acaba sendo ensinado a criticar, insultar, ou às vezes nos comunicar de um modo que nos distancia uns dos outros, tá? Então, enxergar a necessidade uns dos outros cria uma qualidade de conexão empática que leva a uma resolução de conflito bem-sucedida, tá? Então, a partir do momento que... Não sei se vocês já se pegaram nessa situação de vocês estão conversando com alguém, seja do time de vocês ou seja da família de vocês, e a pessoa tenta falar alguma coisa e ela não consegue dar nome para aquilo, na hora que vocês falam para ela, seria isso? A pessoa falou, nossa, que alívio, tirou um peso das minhas costas, era isso que eu queria dizer. Ou fala, era isso que eu disse. Não necessariamente a pessoa disse aquilo, mas você conseguiu entender qual que é a necessidade dela. Realmente leva uma certa sensação de alívio, quando a pessoa consegue enxergar que a necessidade dela foi entendida, que ela está sendo realmente ouvida.
Aqui tem uma listinha de quais são as necessidades básicas comuns a todos nós. Isso aqui é válido para qualquer tipo de pessoa, seja de religião, seja de país, qualquer tipo de pessoa. Essas daqui são as necessidades básicas, que são autonomia, por exemplo, escolher os próprios sonhos, objetivos, escolher os seus próprios valores, ter os seus planos para poder alcançar esses objetivos. Temos a celebração, tanto celebrar a criação da vida e realização de sonhos, também quanto sentir o luto ou a perda dos sonhos, pessoas amadas, por exemplo. Então, a gente tem necessidade de sentir aquilo, de manifestar aquele sentimento. Integridade, que seria autenticidade, criatividade, significado, amor próprio, realmente quem é você? Qual é a sua essência? Interdependência, esse daqui ele é muito interessante. Ele está ligado a uma necessidade de aceitação, proximidade, apreciação, comunidade, consideração, empatia, amor, respeito, confiança, segurança emocional. Olha só, isso é o que mais a gente conversa dentro das empresas, da gente ter um ambiente seguro para que as pessoas consigam dar suas opiniões. Ou seja, um ambiente com segurança emocional para a pessoa se expressar como ela realmente é. Apoio, franqueza. Essa parte da franqueza entra muito nos ciclos de feedback que a gente dá, que é principalmente aquela franqueza empoderadora, aquela que torna possível a gente aprender com as nossas limitações. Tá? Outros pontos de necessidades universais seriam cuidados físicos, que é, por exemplo, o ar, alimento, movimento, exercício físico, proteção como forma de vidas ameaçadoras, tipo vírus, bactérias, etc. Temos o lazer, necessidade de diversão, riso, por exemplo, e comunhão espiritual. Quem já viu essas pedrinhas? Quem já tentou fazer esse equilíbrio das pedrinhas? Realmente a gente tem inerente dentro de nós essa necessidade de comunhão espiritual. Ele está incluso beleza, harmonia, inspiração, ordem, paz, não necessariamente ligado a uma religião, é mais ligado a um conceito mesmo, de beleza, harmonia, inspiração, ordem e paz. Alguma dúvida até aqui? Tá seguindo? Tranquilo. Beleza. E aí, por fim, quando a gente já conseguiu estabelecer essa conexão mais humana, realmente está conectada, aquela escutativa que a gente sabe, que a gente fala, a gente está realmente conectado com a situação que está acontecendo e conectado com o outro, agora sim a gente pode tentar buscar formas e estratégias, como diz o Marshall, para a gente resolver problemas, resolver conflitos. E aí entra a parte do pedido. Essa é a parte onde oferecemos a nossa estratégia de como resolver tal situação. A gente diz o que deseja numa linguagem de ação positiva. É importantíssimo que a gente tenta dizer as coisas de uma linguagem positiva. Já vou dar alguns exemplos para vocês. Quero que você me diga se está disposto a. Quando a gente pergunta para o outro se ele está disposto a fazer alguma coisa, a gente torna a discussão mais respeitosa. A gente dá espaço para o outro de uma forma muito mais fácil dizer um não, por exemplo. E aí, se o outro lado disser que não está disposto, aí a gente precisa rever alguns conceitos. Eu já entro aqui para vocês. Cuidado, evitar dizer o que a gente não quer. Por exemplo, se alguém do time de vocês fala: nossa, preciso que você me deixe trabalhar. Isso é um pedido de ação positiva ou é uma necessidade? É uma necessidade, não é um pedido de uma ação positiva. Ação positiva eu preciso de mais horários na minha agenda livre para eu poder trabalhar, por exemplo, eu estou tendo muitas reuniões. Isso sim eu conseguir mostrar. Preciso que eu tenha um espaço na minha agenda livre para que eu possa trabalhar. Isso é um pedido de ação ativa. Certo? O Marshall aborda que o conflito é um estímulo para que eu enxergue a mim e ao outro com humanidade e busque compreender o que é importante para os dois e como que a gente pode encontrar um caminho que atenda a nós dois e não só um dos lados. Aí ele fala, para colocar esse processo de resolução em prática,
temos que abandonar totalmente a meta de levar os outros a fazerem o que queremos. Em vez disso, nos concentrarmos em criar condições para que todas as necessidades de todos sejam atendidas. O que significa? Quando a gente faz um pedido, mesmo que seja um pedido de ação ativa para o outro e o outro diz não, a gente pode interpretar isso de que alguma necessidade do outro não está sendo atendida, e por isso ele está se negando a fazer aquela ação que você está pedindo, ou a forma de pedido que a gente fez não é um pedido de ação, é uma necessidade. Então, a gente precisa realmente rever e entender, peraí, vamos conversar de novo, beleza, por que não? Vamos entender o que está faltando, qual tipo de plano de ação a gente pode traçar junto, que vai atender tanto a minha necessidade quanto a sua. Só que, para chegar aqui, precisa estar muito claro, lá atrás, aqueles primeiros passos anteriores de observação, sentimento e necessidade, precisa estar muito claro. Porque se a gente for direto já para o plano de ação, vamos por esse caminho que é melhor, a chance da gente demorar para convergir ou a gente não ter planos de ação efetivos é muito maior. Precisa ter bastante cuidado. Bom, até aqui algum ponto? Alguma dúvida? De boa. Beleza. Num contexto geral, então, a gente tentar expressar as nossas necessidades com clareza, tentar enxergar a necessidade dos outros, independente da forma como eles se expressam. Lembrando, ninguém aprendeu a identificar sentimentos e necessidades. Então, dependendo da forma que eles expressam, é uma necessidade não atendida. E a gente, como aprendizes de CNV, a gente pode tentar ajudá-los, não só a gente, como eles também, a identificar qual que é essas necessidades, tá? Verificar se as necessidades foram compreendidas com exatidão pode acabar sendo bem importante nesse processo, porque não necessariamente a gente conseguiu que os dois se comunicassem quais eram as necessidades, que o outro realmente entendeu que aquilo é uma necessidade para você. Então, de novo, a gente é novo nisso. A gente, eu digo, tomando eu como exemplo, tá? Muita gente pode ter mais clareza dos próprios sentimentos e necessidades e não ter tanta dificuldade, mas a gente está num processo de autodescobrimento. A gente ainda vai levar um tempo para conseguir comunicar as nossas necessidades e enxergar as dos outros com uma clareza um pouco maior. Então, verificar as necessidades, se elas foram compreendidas com exatidão, pode ser um ótimo caminho para a gente conseguir, antes de qualquer coisa, criar essa conexão com essa outra pessoa. E, se a outra pessoa precisar, a gente pode também oferecer a nossa empatia para ajudá-la a entender essa necessidade, tá? E traduzir essa solução ou estratégia para uma proposta de linguagem de ação ativa. Então, resumindo, a CNV seria isso. Beleza? Vamos para algumas práticas? Preparei aqui para vocês 3 exemplos, e aí a gente pode trabalhar em cima delas, e aí depois eu deixei aqui para vocês um resuminho dos sentimentos e necessidades, para que enquanto a gente for discutindo nessas práticas, vocês tenham aqui o exemplo mais claro na tela, beleza? Então, bora lá. Primeira prática. Se eu peço a alguém que converse comigo sobre algum assunto ou tensão, estando nós envolvidos ou não, ou fazendo a mediação, né, desse problema, e a resposta é, não quero falar sobre isso. Qual necessidade a gente pode enxergar aqui? Alguém quer começar? Vocês podem também relutante. Relutante, eu ia falar. Incomodado. De relutante, incomodado, perfeito. Então, tem necessidade aí que não está sendo atendida, por isso que a gente já recebeu essa... Não quero falar sobre isso. Que necessidade não deu nem vocês abertura, né? Exatamente. Que necessidade vocês acham que pode estar relacionado a esse sentimento, né, de relutância? Na realidade, dependendo, ele pode estar frustrado, ele pode estar desanimado, sobrecarregado. Ou todos os itens aqui. Ou todos os itens assim relacionados.
Eu vou comentar aqui, porque já que esse é o primeiro, a gente pode estar dando uma aquecida, tá? Tem muita chance dessa pessoa não querer falar sobre isso porque ele não sente um ambiente seguro para que ele proponha a sua opinião de fato e ele não vai receber represálias, ou ele não vai receber, tipo, ele não vai sofrer consequências. Então, a segurança, o ambiente seguro para ele é uma necessidade que ainda não está bem resolvida. Então, é uma leitura que a gente pode tirar daqui. Sim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que isso, não sei, às vezes também pode acontecer porque há determinadas situações que nós já nos damos por conformados, porque a nossa, não sei se é bem, né, às vezes não necessariamente é isto que acontece, mas a nossa opinião, ok, não vai mudar nada, não é? Já é um dado adquirido e por isso nem quero falar sobre isso porque, não é? Eu tenho a minha, não é? Eu tenho uma opinião diferente, mas acho que o ato já está consumado e nada vai mudar por isso. Não vamos Então, voltar vamos a discutir isso. fazer... Perfeito, Cris. Então, vamos fazer vamos fazer um jogo de papéis aqui. Vamos supor que eu seja essa pessoa que esteja falando, não quero falar sobre isso. Como vocês me abordariam com a linguagem de CNV? Lembrando, primeiro entender as necessidades antes de ir para a estratégia. Como vocês abordariam esse tema comigo? Se eu falo para vocês, não quero falar sobre isso. O que vocês me falariam? Ô, Tamara, ajuda aí, Tamara, tu que gosta de CNV. Deus jogou para mim. Joguei a bomba. Bom, talvez eu começaria com a pergunta básica do por que você não quer conversar sobre isso e como eu posso te ajudar, não ajudar, mas o que eu posso fazer neste momento para que você se sinta apto ou aberta a querer conversar sobre esse assunto. Então, acho que eu perguntaria talvez. Perfeito, Tamara, muito obrigada. Vocês perceberam que não teve julgamento, não teve crítica, não teve uma análise intelectual? Por exemplo, você não quer falar sobre isso por conta disso, disso e disso. Isso é a sua visão. E não pode ser que não seja o real motivo da pessoa. Então, quando a pessoa se sente julgada, criticada ou intelectualmente analisada, ela vai se fechar. Ela vai tentar se defender, mas ela não vai... Vocês não vão chegar no resultado que vocês esperam. E essa abordagem que a Tamara trouxe é de conexão, é de se colocar aberto para entender de novo qual é a necessidade daquela pessoa, porque o sentimento a gente já percebeu. O sentimento foi fácil. E vocês podem até ajudar a pessoa. Você está se sentindo triste? Você está se sentindo incomodado? Reforçar a palavra de qual o sentimento para ajudar a pessoa a entender qual o sentimento que ela está sentindo. Porque às vezes nem ela sabe reconhecer. E aí, realmente, parabéns, Tamara. Foi fantástica sua contribuição. E aí a gente consegue entender qual que é a necessidade dela antes de colocar uma estratégia. Vamos fazer um team building. Vamos fazer um feedback 360. Isso já é uma ação de estratégia ativa. E se você já chega com essa abordagem de estratégia, a gente não está resolvendo a necessidade dela necessariamente, porque se a gente não entendeu qual que é a necessidade, como a gente coloca um plano de ação realmente efetivo? Essa é a ideia. Muito obrigada, Tamara. Indo para o item 2, mesmo caso acima, a gente pede para alguém conversar com você sobre algum assunto ou tensão, e a pessoa faz um suspiro, tudo bem. E aí, qual o sentimento aqui? Frustrada, desanimada. Pois é, que também pode ser relutante, tá? Relutante. E qual poderia ser uma necessidade aqui? Por que ele fez esse suspiro? Autonomia. Exatamente. Se a pessoa faz esse, tudo bem e concorda, pode estar passando a impressão de que a gente está obrigando a pessoa a fazer aquilo que ela não quer.
Por isso que a gente, até quando a gente é criança, por exemplo, a nossa mãe manda a gente fazer alguma coisa, a gente fala, ai, tá bom, mãe, vai lá e faz. Justamente porque a gente tá relutante de fazer aquilo, a gente não quer fazer aquilo. A gente tem outra necessidade naquele momento. E aí pode ser que a nossa autonomia esteja sendo atingida nesse momento. Perfeito, Cris. O terceiro item, alguém do time não tem o comportamento, não performa da forma que você esperava. E aí? Qual seria um sentimento relacionado a esse tipo de situação? Vamos lá, galera. Não necessariamente, mas pode também ser sobrecarregado. Não é a única hipótese, mas também pode ser. Também pode ser frustrado, desanimado. Boa. Alguma outra mais? Alguém que contribuir? Até Qual irritado, necessidade? não é? Pode ser assim uma chamada de atenção. Boa. Alguma necessidade? Necessidades, podes colocar lá? Como vocês abordariam isso? Alguém, então, do time não está performando ou não está tendo comportamentos que você esperava, como vocês abordariam isso? Vamos supor que eu seja essa pessoa. Como vocês abordariam no método CNV? A gente lida bastante com isso no mundo da agilidade. Sim, sim, sim. Não quero ser só eu a falar. E aí, mais alguém quer arriscar? Só reforçando os valores que a Cris compartilhou aqui da comunidade, que é realmente um ambiente que todo mundo está livre para validar hipóteses, para acertar, para errar. Realmente é aqui o espaço, tá, gente? Vocês não serão julgados. Sim. Nós também estamos aqui a aprender, não é? Isto também é um assunto que eu não, que eu acho que ainda tenho muito para aprender. E aí, gente? Alguém quer tentar o palpite? Se eu sou alguém do time que não está com comportamento ou performando do jeito que vocês esperam, como vocês abordariam isso comigo? Ai, o que está acontecendo contigo? Eu acho que eu tentaria abordar usando aquela tática do próprio feedback, né? Então, eu tentaria levar um exemplo, um acontecimento que dê visibilidade da baixa performance. Começaria, então, fazendo a descrição desse acontecimento, né? Então, olha, veja que nas últimas 2 semanas a gente teve alguns episódios que, não vou falar que você não performou, né? Mas alguns episódios enfim, de baixa performance, como esse. Isso acaba impactando o time, porque nós estamos aqui dependendo também, né? Somos um time, dependemos do seu esforço, da sua ajuda, da sua dedicação. Por esse motivo, nós nos sentimos frustrados com esse tipo de comportamento e gostaríamos de entender do porquê isso está acontecendo, porque a gente tem uma entrega para ser feita e a gente quer trabalhar como uma unidade. Então, ou a gente pode conversar sobre isso e ver como que podemos contornar esse fator, se você está desmotivado por algum sentido, ou gostaria de entender se a gente pode contar com o seu trabalho. Né? Acho que eu inverteria e explicaria do porquê que nós, como time, né, qual é o nosso sentimento como time, por exemplo, dado a sua performance. Porque a gente também tem uma necessidade que não está sendo atendida, né? Nós somos um time e dependemos de você. Então, a gente tem aqui uma
um sentimento de frustração e uma necessidade básica, imagino eu, de interdependência, colaboração, etc. Então, eu faria dessa forma. Boa, Tamara. Realmente, quando a gente mostra vulnerabilidade, a chance da gente conseguir construir uma conexão humana e realmente mais aberta para que a pessoa consiga saber com a gente é muito maior. E quando a gente fala do nosso sentimento, das nossas necessidades, facilita esse caminho, né? Perfeito. Só tem um pontinho que... Ah, não, desculpa, não, tô falando que eu tô queimando meus neurônios aqui, tá? Porque hoje eu fui falar com o Scrum Master e ela tava tendo exatamente... Ela tava tendo um problema, assim, ela tem um team member que ele é muito negativo, sabe? Ele simplesmente, ele só reclama, né? E só tem, assim... Aí as reclamações dessa pessoa, elas são válidas, sabe? A gente, né, elas são reclamações, digamos assim, pertinentes. Porém, afeta o time, porque não só tem pontos negativos, né? E não existem planos de ação para mudar esse cenário. E aí eu tentei levar para ela um pouco do... Eu nunca entendo muito do assunto, tá? Então eu introduzi para ela o CNV, né? Do tipo, tenta fazer com que explique para ele como que ele pode dar esse feedback dele de uma maneira estruturada, né, para que o time entenda a necessidade dele e que ele também conte o que ele está esperando que seja feita, sabe? E aí, a partir disso, depois vocês traçam um plano de ação, porque simplesmente criar uma objeção ou colocar um ponto negativo é muito, muito ruim. É melhor que ele leve exemplo e aí ele cite, né, o sentimento e depois o que ele gostaria que fosse mudado, sabe? Ou como ele faria diferente, então, para que a necessidade dele, então, seja atendida. Não sei se vai dar certo, mas tentei levar o sentimento. Se ele conseguir estruturar o porquê esses pontos incomodam tanto ele, né? Qual necessidade que tem ali por trás dessas reclamações e o pedido dele para o time em linguagem de ação ativa, eu gostaria que vocês estariam dispostos a fazer isso, isso e isso, já é um ótimo caminho de entrada para uma conversa ali com o time, né? Boa. A gente só precisa tomar cuidado na hora que a gente for conversar com alguém, dar o feedback para alguém, a gente tentar perguntar para a pessoa: você está se sentindo frustrado? Você está se sentindo desmotivado? Antes da gente colocar, olha, a gente está vendo você desmotivado, por exemplo. Porque isso, quando a gente fala, estou vendo você desmotivado, eu estou fazendo uma análise crítica da pessoa. E isso é o que o Marshall fala, a pessoa automaticamente já põe toda a energia dela para se autodefender. E, eu não sei por que você está vendo isso, ou coisas do tipo. Então, vamos perguntar. Aí, se a pessoa não conseguir identificar que sentimento que ela tem, tente você falar, é frustração? É desmotivação? E aí a gente ajuda a pessoa nesse processo, mas sempre perguntando para ela. Tá? Isso daqui é uma das técnicas que a CNV traz para a gente evitar sair do campo do julgamento e das críticas e tentar manter essa conexão aberta entre os dois. Muito bom. Bom, os exemplos de prática aqui já esgotaram. Se vocês tiverem algum outro case, a Tamara acabou de trazer um bem interessante. Alguém tem algum que queira compartilhar? Alguma situação de conflito que esteja passando e queira compartilhar para a gente tentar aqui interpretar ou ajudar? Conflito a gente tem todo dia, isso não tem jeito. O problema é conseguir manter a CNV ativa. Mas eu acho que a Cris comentou isso, de que ela ainda está aprofundando o conhecimento nisso, né, Cris, que você comentou. Todos nós, a gente pode treinar para poder enxergar a expressão de necessidade a partir do que o outro fala, né? Não importa do jeito que a outra pessoa se expresse, seja com raiva, seja com
explosões, ou até fala mansa, só que com ironias, por exemplo, isso também é uma forma de violência. Então, a gente pode se treinar para poder enxergar essa expressão de necessidade. E aí, um ponto importante é o processo da CNV, a gente pode expressar tudo o que a gente quiser, tanto os nossos sentimentos, nossas necessidades, nossas vontades, a gente pode expressá-las. A estrutura do CNV traz para a gente essas dicas de como a gente pode expressar de forma que crie essa conexão para que os dois consigam resoluções, né, para ambas as necessidades, fugindo das nossas concepções de certo e errado, porque as estratégias de resolução, a gente tem nossa cultura, a gente tem os nossos ensinamentos e exemplos que a gente teve lá em casa. Então, nem sempre eles é o que vai ser a melhor saída, tá, para uma resolução de conflitos. E o mais importante de tudo, respeitar não é o mesmo que ceder. A gente pode respeitar, mas não necessariamente respeitar é ceder. Tá? Então, eu só queria reforçar isso. O que mais, gente? Conflito! Alguém traz algum aí pra gente? Sim, recordo-me uma situação, acho que é um bocadinho semelhante ao que já vou falar, mas de numa sessão, no final de uma daily, pronto, houve um dos elementos da equipa que teve assim uma reação, ou tipo um comentário mais agressivo, e acho que todos ficamos assim um bocadinho surpresos, e eu tentei primeiro com o PLO perceber se ele sabia o porquê daquela reação, não é? Ele disse, realmente não é a primeira vez, ele ultimamente anda assim um bocadinho mais agressivo na forma que fala com a equipa. E eu tentei falar com ele, mas eu acho que também aqui, às vezes também é preciso do outro lado, não é? Que às vezes também temos essa situação, não é? Que estavas a falar, respeitar não é a mesma coisa que ceder, não é? Mas também é preciso que o outro lado esteja aberto, ok, para o processo. E nem sempre. Claro que nós, com estas técnicas, podemos, de facto, principalmente não, com a vulnerabilidade, como estavas a falar, nós podemos influenciar para essa mudança de comportamento, mas nem sempre, não é? Sim, mas Nem quando a sempre. gente faz um pedido, um desejo de forma, um pedido de forma ativa, você estaria disposto a pessoa só tem duas respostas, sim ou não. Sim. A partir do momento que a pessoa fala não, aí é o ponto que você consegue trabalhar. Por que não? E puxando o fio da meada ali do por que não, vocês vão com certeza conseguir chegar em algum lugar. Mesmo que seja entendendo mais sentimentos do que a pessoa está sentindo, ou talvez reconhecendo algumas necessidades por ali. O começar por que não também ajuda nessa parte, se a pessoa não está muito aberta, sabe? Sim, mas quando tu não é, não é, confrontas com uma situação específica, não é? E a pessoa, não é, não vê, ok, qualquer coisa de errado naquele comportamento, como é que tu lidas com isso? Vamos trabalhar Primeiro esse tu validas, não é? Tu validas, não é? E se a pessoa diz não, eu não estou irritado, não estou incomodado, como é que tu lidas com uma situação destas? Quando Bom, existe vamos. negação do outro lado. Você quer fazer o papel dessa pessoa? Você que está mais conectada ali com o dia a dia? Quer fazer o papel dessa pessoa? Ok, ok. Show. Nós, como novos comunicantes de CNV, como a gente abordaria, então, a Cris? Essa pessoa que está respondendo com algumas ironias, está tendo alguns comportamentos ali que não são muito esperados. E aí, como vocês abordariam a Cris?
Acho que o silêncio deve ser uma forma de persuasão. Eu ia falar, mas eu vi que a Daisy abriu a câmera. Não, eu Então abri deixa para ela falar. tentar falar alguma coisa. Desculpa, minha filha chegou no meio do caminho e, enfim, tudo acontecendo tá, no fim do dia em casa. Então, a pessoa está tendo um comportamento agressivo na dele, é essa a situação. A forma como comunica, não é? Com ironia. Sim, nem foi propriamente na dela, foi no final, estavam a discutir qualquer coisa e a forma como ele se expressou relativamente a uma situação foi um bocadinho agressiva e não se compreende porquê, não é? Aquela atitude. E pelos vistos, pelo que eu percebi, não é? Não era a primeira situação em que isto acontecia. Eu chamaria a pessoa para conversar sozinha, Sim. a entender se ela tem alguma necessidade. Assim, não sei, talvez falar aí de feedback que te passaram, ou até mesmo, percebi que na dele estava um pouco irritado, tem alguma coisa que está te deixando desconfortável, né? Então, quer dizer, primeira observação, né? Durante a dele, você fez uma piada assim, ou fez, né? Falou de tal forma sobre um tema, me pareceu, talvez, que você esteja um pouco desconfortável com alguma situação, ou querendo falar alguma coisa que está difícil de falar, que não estejam te ouvindo, e aí talvez por isso tenha vindo a piada, por algum motivo de desconforto, né? Ou essa forma, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Tem algo que você precise comunicar melhor, que as pessoas não estão conseguindo, não estão te ouvindo, e por isso está te levando a falar dessa maneira, alguma coisa que eu possa te ajudar? Eu abordaria nesse caminho, assim, e separado de todo mundo, para a pessoa não se sentir julgada, Exposta, né? Isso. Ô, Daisy, teve julgamento nessa fala. Teve crítica e julgamento. A crítica foi na parte, a crítica foi na parte de que ele estava irritado. Então, tipo, foi uma percepção sua. Às vezes, o sentimento dele foi... Cadê? O sentimento dele pode ser de preocupado ou qualquer outra coisa. Então, perguntar. Qual o sentimento? A gente viu que teve uma reação diferente ali. Qual que é o que você estava sentindo naquele momento? A gente estranhou isso. Tipo, colocar nossa vulnerabilidade também. Olha, algumas pessoas se sentiram incomodadas com essa reação. O que Na realidade, a aconteceu gente ali? tem que chegar e perguntar o que aconteceu, e não já dizer, eu percebi que você estava irritado, ou frustrado, ou XPTO. Às vezes, né, a gente já Tô ouvindo condiciona. aqui uma coisa. Mas às vezes a Muito gente difícil. poderia perguntar, eu percebi que tem alguma coisa te incomodando, né? Se a pessoa não Julgamento. responder o que é, aí, né? Julgamento, Tá. julgamento. Tá te Julgamento, incomodando? Raquel. Não. Poxa, Cara, Eu nem acho que essa julgo. parte é a mais difícil. É muito difícil, porque a gente já pressupõe, né? A Sim. gente logo de início, a gente já sai pressupondo coisas. E acho que quando a gente fala, a gente quer que a pessoa siga aquele caminho, né? Então, por exemplo, eu percebi que você está irritado, né? Eu percebi que você está irritado. Então, a gente já, mesmo que ele não esteja irritado, A gente ficar, cita vai ele. ficar. a gente que ele fale, Jana. então acho que eu estou irritada. Jana, Vamos a gente pode, por exemplo, né? Como que que isso é um viés que a gente viu aqui discutindo que isso vai, né? Isso acontece bastante, né? Assim, a gente perceber, a gente pode, no caso desse, a gente já chama para o one-on-one, pronto, né? Já tem uma questão, mas a gente pode começar a situação dizendo assim, fulano, olha, hoje na dele ou nessa sessão a gente chegou nessa solução, ou foi discutido tais e tais temas. Isso para você foi bom, não foi positivo, era a solução? Traz a situação, pergunta para ele o que ele acha dessa situação, dessa solução, ou desse impasse que aconteceu, não sei, da situação que aconteceu, e joga para ele dizer se ele está satisfeito, se ele não está, para ele expor ali naquele momento o seu sentimento. Dado isso,
eu não sei o que fazer, mas assim, eu espero ele dizer o sentimento, ver se ele se abre, e aí se ele falar, né, eu não gostei da solução, fiquei irritado, eu acho que isso não é a solução para os nossos problemas. E daqui a gente fala, mas por quê? Aí a gente tem aquele primeiro papo lá que a Tamara falou, por que isso te irritou, por que isso, não sei o quê, traz a situação, não sei. Olha, a gente pode trazer a situação, mas a chance de vai ser meio que tentativa e erro, porque talvez a situação que a gente vai citar não necessariamente deu gatilho para aquela reação. Vai daí, Então, E nós já estamos a fazer uma suposição, ok? exato. De que, porque à partida, se foi algo que foi discutido nessa reunião, então vamos assumir que todos concordaram com aquela solução. Que se estamos a chamar alguém à parte para validar, okay, qual é que é a opinião dele sobre aquele assunto, não é? É porque nós já estamos a assumir que ele tem uma opinião contrária, não é? Tá, então como que a gente consegue não sei se eu concordo, chamar essa mas vamos... pessoa? Como que a gente consegue chamar essa pessoa para o one-on-one e ir direto ao ponto, sem uma análise crítica, sem uma suposição ou sem julgamento algum? Como que a gente pode tentar abordá-la? Uma sugestão é, primeiro, citar a situação que vocês perceberam o que aconteceu. Olha, Cris, a gente estava no one-on-one, a gente percebeu que você deu uma resposta de uma forma diferente e todo mundo ficou assustado. Todo mundo ficou assustado. Esse é o sentimento que as pessoas ficaram de fato assustadas por conta de uma resposta diferente. Eu queria entender o que aconteceu. Tá tudo bem? Tem alguma coisa que você queira compartilhar? A gente pode trabalhar junto? E entendeu? A gente guiou a pessoa diretamente para a situação, a leitura da situação e não para a atitude da pessoa de fato. Tipo, a gente não está julgando ela, você fez errado. A gente mostrou que uma atitude teve essa reação nas pessoas, e se a pessoa falar, eu não fiz uma atitude diferente, bom, aí a gente já pressupõe que ela não se sente segura para poder falar com você ou porque ela foi irônica. Acho que foi a situação. Sim. Desculpa, Cristiana. Não, faz favor. É rápido. Jana, estavas a dizer que, portanto, quando chamasse para o one-on-one, que faria referência à forma como esse colega falou e que, não estando habituado a essa forma, os colegas ficaram assustados. Eu não sei se assustados não o assustaria também, não sei se não será uma palavra muito forte, não é? Eu, se calhar, na minha opinião, iria mais para aquela outra tua sugestão inicial, que era ficarmos, se calhar, preocupados, porque não é normal este comportamento, ou seja, no fundo, a tal vulnerabilidade que falávamos há pouco, porque quando nos dizem, no fundo já estamos a dar um feedback, não é? Sobre o comportamento dele e que deixamos os colegas assustados, não é? Eu ia ficar assustada se me dissessem isso. Epá, os meus colegas ficaram assustados comigo. Portanto, não sei se não poderia piorar aqui a situação, não sei, é aquilo que eu estou a sentir perante o que estou a ouvir, mas acho que este caso é excelente. Pronto, mas era só mesmo também para dar aqui a minha opinião. Não, perfeito, obrigada. É válida. Com certeza. Boa, então a gente teve aqui uma visão de leitura friamente do cenário, qual o sentimento que causou nas outras pessoas e tentar entender o que aconteceu. Quer comentar alguma coisa? O que você sentiu naquele momento? E a partir desse sentimento trabalhar a necessidade. Tá, mas o que você sentiu falta aqui? Por exemplo. Sim. Mas é um trabalho diário, é uma construção mesmo, a parte da comunicação violenta. A gente tem muitos vieses inconscientes, e não é errado a gente tentar tirar nossas próprias conclusões, fazer análises, porque a gente faz análise de cenário, querendo ou não, pelo nosso próprio trabalho. A questão é, o que a gente expressa, o que a gente pode falar o que a gente quiser, desde que a gente não fira também a liberdade do outro nesse caso, né? Se a gente já chegar com a abordagem mais intimar assim as pessoas, eles já vão se colocar na autodefesa, né?
é um pouco de empatia também, não é? Um bocadinho como é que eu gostaria que me abordassem se eu estivesse naquele papel, não é? Pronto. Exato. E isso a gente pode aplicar no trabalho, a gente pode aplicar na vida. E, gente, esse modelo de comunicação ou ferramenta, né, ajuda a gente no nosso autoconhecimento do outro, que a gente também pode ter o nosso próprio autoconhecimento com os exemplos do outro, inclusive, e é uma oportunidade de melhoria para todo mundo, para todas as partes. É difícil, mas é legal. Bom, era esse o material que eu queria trazer para vocês. Ah, outro ponto aqui. Uma forma da gente entender diferença entre necessidade e estratégia é que a necessidade não faz referência à realização de ações específicas por pessoas específicas, tá? Então, eu não tenho necessidade que a Raquel me dê um chocolate no meu aniversário, que vai ser semana que vem, por exemplo. Eu tenho desejo, mas não tenho necessidade, porque eu não dependo... Chocolate tem também. Porque eu não... A necessidade, ela... Tipo, autonomia é um desejo dentro da gente. A gente não precisa que uma pessoa faça isso para a gente ter autonomia. A gente precisa que a pessoa realmente não faça nada para a gente ter autonomia, né? Basicamente. Celebração, desde celebração de felicidade, de conquistas e sonhos, até celebração de luto, por exemplo, a gente não depende de uma ação específica de alguém. É algo que depende somente de nós, é o nosso processo interno, tá? Então, quando a gente colocar alguma sugestão de plano de ação, vamos tentar enxergar se isso é uma necessidade ou se realmente é uma estratégia, porque a estratégia, sim, ela precisa ser expressa em forma de vontade, pedido e desejo. E quanto mais de forma de ação ativa a gente deixar essa nossa vontade, pedido e desejo, mais fácil vai ser da pessoa falar sim ou não. Se tiver um talvez, aí já é um não, já entra dentro do não. Mas já dá uma boa ideia para a gente do que é estratégia e necessidade. O Mogli já está ali para foto. Bom, Nosso mascote. é isso. Muito obrigada, pessoal. Esses aqui são os 2 livros que eu coloquei de referência, né? Em toda a apresentação, que é todo o trabalho do Marshall Rosenberg. E muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Obrigada, Jana. Obrigada. Obrigada, Jana. May. Obrigada. Pessoal, vamos tirar nossa fotinho.